Tudo bem, galera? Eu sou o Thiago Aquaroni, professor de Educação Física aqui do Colégio London. Vamos começar mais um Pod London. O tema é a medicina, o lado bom e o lado, às vezes, não tão bom da profissão. Eu tenho aqui 2 profissionais da área, são meus amigos também. A Thaís Tânios, né, que é oftalmo, e o Dr. Dumar Rezende, que é intensivista. E a gente vai bater um papo aqui sobre as características e toda a preparação também para entrar nessa profissão. E gostaria de começar aqui, né, pedir para a Thaís se apresentar e contar um pouquinho da sua história com relação à medicina. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, agradeço o convite, aí está fazendo parte dessa participação. O meu nome é Thaís Tânios, eu sou médico oftalmologista, estou aqui em São José do Rio Preto há 6 anos e trabalho no Hospital de Olhos HO Redentora. A minha história, eu sou nascida em Jales, lá eu cresci, fiz o colégio, depois eu prestei faculdade de medicina, fui aprovada em Santos. Lá cursei durante os 6 anos a faculdade e depois eu vim para cá, em São José do Rio Preto, fazer a minha especialidade, a residência em oftalmologia. Desde então eu estou aqui e gostaria de falar um pouco para vocês dessa trajetória, como que foi o passo a passo e que sirva de experiência para quem está prestando nessa nova fase, poder aproveitar um pouquinho. Muito legal. Dumar, e aí, o que você me conta da sua história nessa profissão? Obrigado pelo convite, né? E minha história começou quando eu passei na faculdade em Presidente Prudente, em 95. Foi a 8ª turma da faculdade. Terminei a faculdade em novembro de 2000, a última turma do século 20. E aí eu vim para cá em 2001, fiz toda a minha formação de clínica médica e terapia intensiva aqui em Rio Preto. E acabei sendo contratado pelo HB e continuo aqui na UTI do Hospital de Base desde 2005. Então já tem algum tempo aqui e que sirva de exemplo, né, para quem queira seguir ou não, né, porque é um pouco sacrificante a nossa profissão. A gente tem que sacrificar muito, né, e a maior parte do tempo nosso vai ser dedicado à medicina. Pessoal, agora eu gostaria de conversar sobre como foi a preparação de vocês para entrar na faculdade, né? O Colégio London, Pré-Vestibular London, já tem uma tradição aí, né, de sempre aprovar e aprovar muito bem, né, nas faculdades de medicina. E praticamente esse é o nosso maior público, tanto de terceiro como de pré-vestibular. Então, começar com o Dumar, gostaria que você contasse um pouquinho como foi a sua preparação para entrar na faculdade de medicina. Sim, a preparação foi um ano exclusivo para estudo. A gente tem que abrir mão um pouco da vida social e se dedicar, focar mesmo 100%, porque ainda mais na minha época a faculdade era sempre foi bem concorrida, né? A faculdade de medicina é uma das mais concorridas e a disputa era grande, então a gente teve que esquecer mesmo final de semana, feriado e estudar, que é o foco mesmo, tá? E sempre saber escolher, né? Eu tive que sair da minha cidade, eu vim fazer cursinho aqui em Rio Preto e a gente morava, né, em República e mesmo tendo as bagunças de República, mas tinha um horário para estudo. Então a gente se dedicava mesmo e cada um tem que ter seu foco, cada um tem que saber a hora de estudar, né, se é melhor à tarde, de manhã ou à noite, mas a gente estudava praticamente quase os 3 períodos e tinha aí o sábado, domingo de descanso, né? E cada vez mais está sendo bem mais concorrida. A quantidade de informação hoje é muito maior do que naquela época, né? E hoje tem muito mais informação, ainda mais com essa parte virtual, né, de internet. Então dá para a pessoa conseguir informação e se preparar bem para o que ele quer. Legal. Thaís, qual foi a sua experiência com relação a isso, a preparação? Sim, eu concordo também com o Dumar. A dedicação, o esforço, isso tudo faz muita diferença. Eu tenho alguns conceitos que, assim, quando você tem algum problema, na maioria das vezes, ser prático é a melhor forma de você solucionar aquilo lá.
E não tem muito mistério, você tem que estudar, você tem que se dedicar para aquilo. A maioria dos concursos, às vezes, ser aprovado de primeiro não é a regra. Você vai, às vezes, demorar uns 5 anos para passar naquilo. Se você está disposto a se dedicar horas, sei lá, umas 30 horas semanais, durante o ano inteiro, e ter aí um descanso, uma folga, tirar uma semana nas férias do começo, do meio do ano, e persistir nessa luta durante uns 5 anos, você vai ser aprovado. Seja num vestibular de medicina, seja num qualquer outro concurso. Depois de aprovado em medicina, você está prestando um outro concurso, ou então você fez direito, você está prestando para se tornar um juiz, o que seja. Se você se dedicar para aquilo com afinco, você vai passar. Não tem muito mistério. Agora, a pessoa sabe que está cada vez mais concorrido. Embora tenha mais oportunidade de faculdade, tenha mais facilidade de ensino, de acesso à informação, a concorrência está aí. E é a dedicação, o esforço que vai fazer a diferença. É lógico, tendo um bom colégio, uma boa formação, uma boa orientação, você diminui o caminho. Em vez de você ter que se dedicar ali 5 anos, às vezes você estuda 1, 2 anos e já obtém a aprovação. Mas depende muito de você. Você pode ter ali os bons professores, os bons colégios, se você não for à luta, igual o Dumar falou, se você não se abdicar, não se dedicar, é mais difícil de ter a aprovação. Eu sempre fui muito dedicada, desde criança, sempre gostei da parte acadêmica, e gosto também da parte de ensinar. Em casa, até assim, com os colegas, eles iam em casa, eu tinha uma lousinha de criança mesmo, né? E gostava de ensinar as outras crianças. Hoje eu mantenho essa parte comigo também. Na minha profissão, eu ajudo, né? Ajudo estudantes de medicina, também dou aula para os residentes de oftalmologia. E às vezes eu falo que eu sou mais professora do que médica, dependendo do momento. Eu gosto. É uma parte que eu gosto disso. E eu acho que a busca pela educação, a busca pelo ensinar, isso sempre tem que estar atualizando. Você tem que ir atrás disso que dá certo. E comigo foi assim. Eu, aos 17 anos, ingressei na faculdade de medicina, sempre mantive a dedicação e está dando certo. Que legal. Gostaria de saber de vocês, começando com a Thaís, como deve ser, né, a escolha da faculdade, porque isso vai influenciar totalmente na sua vida profissional. E hoje a gente sabe que tem muita oferta de faculdade, né? E gostaria de saber a opinião de vocês com relação a isso, né? Essa mudança de mercado na formação dos médicos. E como escolher uma boa faculdade, e por que escolher uma boa faculdade? Sim, é sabido que a faculdade ela tem um grande peso na formação acadêmica daquela área que você vai seguir. Falando em medicina, não só a faculdade como a residência, elas têm que ser analisadas antes de iniciar o curso. Então, talvez você ir até a faculdade, trocar uma ideia com quem já cursou aquela faculdade, saber como está os dias atuais. Porque, às vezes, ela já foi de uma maneira, hoje ela está de outra. Na parte da medicina, é muito importante a parte prática também, na qual a gente tem o hospital escola que está vinculado àquela universidade. E aí, então, você tem uma maior chance de ter um conhecimento naquela área. A faculdade que eu cursei em Santos agregava doenças das mais diferentes áreas do país. É uma cidade portuária. Eu tive acesso a doenças que hoje aqui são extintas. Não tem, lá tinha ambulatório específico. Que isso agrega conhecimento. E não só essa parte de doenças raras e etc. Não, mas na própria formação do aluno. Na parte da residência também, dependendo da área que você for seguir, você tem que ver essa residência, esse hospital, ele vai te oferecer quanto de cirurgia, se for uma área que envolve a parte de cirurgia, quanto de procedimento.
As pessoas que saem dali, elas têm oportunidades, elas têm uma boa formação. Eu acho que nesse sentido é importante. Tem muitas faculdades no mercado, tem aquelas mais tradicionais, tem aquelas que estão chegando agora, e isso tem que ser levado em conta. Aquelas que já têm alunos em formação, conversar com eles, saber o que eles veem, como que foi a experiência deles naquela universidade. Se fosse hoje, para eles dar uma dica para eles mesmos, eles voltariam a fazer essa faculdade ou não? Acho que vale a pena se dedicar um pouco mais e tentar passar numa faculdade que ofereça um recurso, uma oportunidade a mais em relação ao que ele teria feito. Então, essa é a dica que eu dou a respeito das faculdades, da escolha de qual cursar. E você, Dumar? Eu concordo com a Thaís, né? Tanto assim, já começa na preparação para o vestibular. Então, a pessoa tem que focar aquele ano para tentar pegar uma faculdade tradicional, uma faculdade que já tem uma história, né, de formação, e conhecer onde ela está entrando. É lógico que nem o mundo não vai ser tão fácil para todo mundo. Às vezes a pessoa vai conseguir entrar numa faculdade que é possível, né, tanto na parte local, onde ela mora, ou até pela condição de custo, e sabendo que o aluno também faz a faculdade, né? Então ele precisa saber que toda matéria é importante, ele tem que aproveitar esses 6 anos para assimilar todo o conteúdo ensinado e procurar um pouco a mais do que só o que o professor está dando, porque tem vários livros, a informação hoje ainda é bem mais fácil do que antes, a maioria das faculdades hoje tem biblioteca, né? Então depende também do aluno, tá? Faculdade hoje tem muito mais oferta do que antes. Exatamente, você vai numa concessionária, né? Você vai escolher um carro, tem aquele que tem menos recurso, tem aquele que tem mais recurso, e aí você, com a ambição de ter aquele... Você pode, né? Depende, exatamente. É verdade, eu acho que até assim, você almejar, buscar aquela faculdade que dá mais recursos, te dá uma ambição de se dedicar mais, de estudar mais. Você sabe que, às vezes, pode não ser o possível, mas você vai lutar por aquilo. Sim. Então, você comparar entre uma e outra, saber que existe várias no mercado, né, ali para você prestar, mas as escolhas existem. Não tem o certo e o errado, mas a partir do momento que você escolheu aquela, por mais que não seja a melhor, você se dedicar com o melhor, igual o Dumar falou, é o aluno que faz a faculdade, é ele que se dedica, não ficar só no que o professor explica, só naqueles conteúdos dados, e indo além, você vai fazer uma escolha certeira, vai dar certo, você vai crescer, progredir. Seria uma pesquisa de campo, né? Saber qual é a faculdade, a referência dessa faculdade, como é que foi a evolução dela desde a fundação até o momento. Se tem hospital-escola ou não, que eu acho que deve ser muito importante, né, para a profissão. Se tem um hospital-escola. E um dado interessante é que a primeira faculdade de medicina no Brasil foi a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, foi em 1950. Então a primeira faculdade é de 1950, vai ter 72 anos, né? Que você vê que ainda é recente, né? Que ainda se for comparado com as escolas, a escola médica europeia, né? Dumar, eu gostaria de saber, né, não só de você, como da Thaís também, como é a faculdade? Como foi para você esse período de faculdade? Bom, a faculdade de 95 para cá, ela mudou bastante. Na minha época, no primeiro ano, as aulas de anatomia era com cadáver mesmo, né? Então a gente dissecava as peças e fazia todo o estudo conforme era passado para nós, né? E depois do primeiro e segundo ano, o terceiro ano já começamos a frequentar os hospitais, que seria a parte da semiologia, né? E começar a ter o contato com o paciente. Quarto, quinto ano, a gente vai se aprofundando cada vez mais e fazendo a união entre teórico e prático. É lógico, sempre supervisionado pelo preceptor. Até o sexto ano. O sexto ano que já era o ano decisivo, e você tem
Agora, a visão um pouco mais além da parte acadêmica, né? Porque você realmente, de fato, vai ter uma profissão. Então, no 6º ano já começou a ter essa preparação de saber o que você vai fazer, qual é a sua identificação com a especialidade e com o mercado de trabalho, né? Que era bem diferente de quando eu terminei para hoje. Então, naquela época, a gente teve um embasamento desde o 1º ano, da parte básica, teórica, estudo em lâmina, passando para os primeiros contatos com os pacientes e até o último ano, que a gente ficava mais dentro do hospital mesmo, tendo contato com a parte de centro cirúrgico, a enfermaria, ambulatório e depois para preparação para a residência. Então, não, muito legal. E eu queria também perguntar como foi essa época de morar fora de casa. Provavelmente em república, né? Porque eu fiz faculdade mais ou menos nesse período aí, anos 90. Era bem raiz mesmo o negócio, né? Geralmente você ia para uma república. Eu, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, morei num apartamento de 3 quartos com 7 pessoas no início. Depois, lógico, alguns foram saindo. No final, a gente estava em 4. Celular, não tinha WhatsApp, comunicação, era um mundo muito totalmente diferente. Era muito diferente. Né? E como foi esse período também de morar fora de casa, né? Desculpa, pode? Não, eu acho que a faculdade ela é uma caminhada, é um treino para a sua formação, para o que você é hoje. Então começam os desafios, começam as dificuldades. Você mora fora de casa, eu ainda não tinha idade para carteira de motorista, eu não tinha carro, aquela dificuldade de morar fora de casa, de morar sozinho. E são aquelas dificuldades para aquele momento, que depois você vai encontrar outras dificuldades. Saber conciliar isso vai te ajudar depois de formado, porque as pressões, os desafios, isso tudo cada vez maior, de diferentes aspectos. Como o Domar disse, a minha época também a gente usava o cadáver na parte de laboratório. Porque hoje não usa mais o cadáver? Eu não sei. Na minha época. Me falaram que não, que é mais uma peça. É parte só. O meu era o corpo inteiro. E até tinha assembleias, eles faziam a solenidade do cadáver, do corpo desconhecido. Então, aquele respeito que você tem pelo paciente e também que mostra que você não é nada. Então, ali você já começa um choque de realidade. E começa a te conscientizar qual que é a sua função como médico. Que você está ali usando aquele corpo para aprender, para poder ajudar um outro. Então, esse dia a dia, cada dia, o sofrimento do outro, as dificuldades, a abstinência. Às vezes você fica sem dormir, às vezes você fica sem almoçar, você fica sem um luxo, alguma coisa, para comprar um livro, para poder se dedicar mais em prol do outro. E essa jornada da faculdade, esse passo a passo, eu acredito que é a construção para quando você formar, igual o Domar falou, você vai se deparar com isso. Só que daí já é o ser vivo, né? Você tem toda aquela adrenalina, aquela cobrança, a família, a sua cobrança, as suas dificuldades num ser vivo, tentando entregar o seu melhor. Então, eu vejo a faculdade como uma jornada de desafios, não só a parte de conhecimento, mas as pressões, que naquela época era morar fora de casa, a dificuldade daqui, dali, e depois entram outras pressões, outras dificuldades depois de formado. E a vida é assim, né? Cada hora é uma dificuldade. E até a sensação de impotência que a gente muitas vezes vai se deparar, porque é tudo muito novo, a gente nunca, mesmo por mais que a gente se dedica, nunca vamos saber tudo, né? É uma área muito, muito extensa e muito ampla, né? Muito ampla. Até gostaria de entrar com uma frase de um professor de anestesiologia, Dr. Celso.
Ele sempre falava assim: ofereça ajuda e peça ajuda. A gente nunca sabe tudo, mas ofereça. Você vê que o outro está com dificuldade, um colega, médico, enfermeiro, a equipe multidisciplinar, ele não está conseguindo executar, ele está com dúvida, ofereça ajuda, se disponha. E se você não tem capacidade para aquilo, está tendo dificuldade, peça ajuda. É assim que funciona. E eu acho que na medicina precisa muito disso. Um depende do outro, a gente troca ideia, pede ajuda em prol do paciente, para tentar executar o melhor. Muito bom. Thaís, quais são as suas dicas para escolher a residência e, consequentemente, né, a profissão? Eu acho que precisa para ter essa decisão, algumas coisas, 3 coisas para mim são importantes, que eu havia já comentado com você. A primeira delas é você ter afinidade por aquilo, você gostar daquilo. Eu gosto de fazer isso, eu tenho facilidade, eu tenho jeito, e a maioria desses estudantes de 15, 17 anos, eles só veem essa parte. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Esse é muito importante. Depois disso, eu acho que é muito importante a pessoa ver a rotina daquela profissão. Tem profissões que exigem você mudar de cidade, você mudar de país, de estado, enfim. Você gosta disso? Se você gosta, tá tudo bem, mas às vezes você não quer isso. Um hospital com mais recurso, um hospital terciário, dependendo de cada área, né? Dependendo da área, você tem que submeter a isso, você tem que trocar de cidade, às vezes você tem que pensar lá na frente, vou constituir família, não vou, como você vai fazer? A rotina, aquela área você tem que se dedicar de noite, a outra não, você pode ser só de dia, uma você entra no centro cirúrgico, a outra não, enfim. Eu acho que você tem que ver a rotina daquela profissão e ver se está compatível com as suas expectativas, né? O que você deseja. E a terceira coisa que eu acho muito importante, que não menos importante que as outras, é a remuneração. É você ver quanto que aquilo te dá de retorno. Se você deseja isso, se está bom para você, se você almeja mais, o que você deseja. Depois que a pessoa pensa nessas 3 coisas, às vezes ela cria um medo ou uma ambição de ter, ou às vezes a própria necessidade. Eu vou fazer porque eu preciso, porque eu vejo que eu tenho facilidade e tudo mais. Então, na hora de decidir a profissão que você vai seguir, na hora de decidir a residência que você vai optar, eu acho que é muito importante ver isso. Voltando à afinidade, por mais que você vê pessoas falando, nossa, ela leva jeito para aquilo, ele tem habilidade, tudo, e não foi para frente. Não adianta só ter afinidade, você tem que se dedicar. Não tem erro. Aquele que outro dia você postou, aquele que acorda cedo e vai embora mais tarde e faz além, faz diferente dos outros, não vai dar errado para ele. Porque ele faz diferente, ele se dedica, vai dar certo. Então, eu acho que juntar isso, as habilidades que a pessoa tem, se dedicar, ver como é o dia a dia. Às vezes a pessoa não gosta daquele ritmo, então não pode fazer esse tipo de profissão. E também ver o retorno. Às vezes você esperava mais por aquilo ou você quer mais que aquilo. Aí eu acho que isso faz diferença na escolha da profissão e se fizer a medicina, que é o nosso tema, né? A consequente, a subespecialidade e a residência na hora de escolher. Como escolher, Durmar? Só complementando o que a Thaís falou, né, a gente sempre tem que estar atualizado, né? Não é porque você acabou a residência, é só trabalhar. Você tem que se manter atualizado e continuar, né, o seu estudo. Concordo com o que a Thaís falou, que a gente tem que se identificar com a especialidade. Hoje tem várias especialidades que ainda estão surgindo, né, como cuidados paliativos, algumas outras que o pessoal já começando a fazer. Então, é interessante que você vai se identificar com aquilo, né, tentar tentar juntar, se identificar, né? Porque aquilo lá vai ser sua vida daqui para frente. Se você pensar que antigamente, em 1970, o pessoal saía da faculdade, só tinha era poucas especialidades, era cirurgia geral, uma cirurgia pediatria, ginecologia, psiquiatria, né? E eles saíam da residência e ia desbravar o Brasil. Então eles chegavam a construir o hospital para poder trabalhar. Sim. Né? Hoje em dia já está bem mais desenvolvido e então você
tem mais facilidade para escolher a sua residência e começar a trabalhar com ela. E a exigência do mercado também, né? Você tem Isso que vai se definir diferenciar. muito também, Vai. né? Imagino. Muito. Em relação à oferta-procura também, essa Exatamente. região que você está, o que você quer estar, né? Exatamente. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado. Para onde você quer ir? O que falta ali? Você gosta de exercer isso? Eu acho que isso é muito importante. Porque você vai sair da faculdade, né, como um clínico e as possibilidades ou a área de atuação vai ser bem restrita, né, e não tem muita perspectiva. Então você tem que saber a residência que você vai escolher e se dedicar àquilo e depois que terminou a residência, né, continuar mantendo a atualização. Thaís, eu queria que você escorresse um pouco a respeito da sua especialidade. A oftalmologia é uma área da medicina que permite tanto a abordagem clínica como cirúrgica. É uma área que nem todos gostam, ela exige muito detalhes, então tem que ser aquele profissional que gosta de detalhes, de trabalhar com paciência. A gente precisa ter esses cuidados. Aquele profissional que não gosta muito dessa relação médico-paciente de consultório, às vezes ele opta pela parte cirúrgica, ou então, às vezes, trabalhar com lâminas de patologia, não gosta muito dessa relação tão próxima médico-paciente. Na oftalmologia, a gente tem algumas vantagens de poder ter horários de atendimento quando a gente fala em consultório. E tem também os plantões de oftalmologia, que a pessoa pode ter que trabalhar durante o horário noturno também. Esse é mais ou menos a rotina da oftalmologia. Outras profissões, às vezes, não tem horário o atendimento, como é o caso do Dumar. O meu paciente, ele costuma agendar a consulta, uma consulta eletiva. É lógico que tem os casos de plantão oftalmológico que ele chega sem avisar. Diferente do seu, né, Dumar? A UTI, eu trabalho como UTI geral, existe a UTI coronariana, mas da parte da UTI geral, que foi a formação que eu tive, a gente tem um número restrito de leito, em torno de 8 a 10 leitos por plantonista. É lógico que tem UTI de 27, 30 leitos, só que são 3, cada um com 10 plantonistas. Cada plantonista com 10 pacientes, né? E o paciente chega para nós através do médico, porque a gente vai lidar com um paciente grave. Então, o paciente que às vezes complicou na enfermaria, complicou numa cirurgia, ou é uma cirurgia grande, né, com várias horas, ou um transplante, ele acaba sendo transferido para a UTI. Então, esse paciente vem através do médico. E é lógico que é uma pressão um pouco maior, porque o risco de vida é maior. A família sempre quer receber uma notícia boa, de esperança que o paciente vai voltar para casa. Então, a relação do médico na UTI, além de ser médico-paciente, é médico familiar também, porque o paciente nem sempre está consciente, né? Ou vai estar entendendo para ter uma relação. Ou às vezes ele vai estar sedado, né? Então a gente tem que manter essa relação com a família tem que estar ciente, esclarecida, ela tem que voltar para casa sem dúvidas, né? E mesmo sendo uma notícia ruim, ela tem que tem que absorver essa notícia, porque ela vai passar para os outros familiares. O paciente grave de UTI, ele gera uma angústia para a família inteira. A família inteira está esperando uma notícia. Então, e como a visitação é restrita... E não deve ser fácil dar essa notícia também, né? Não é, porque quando você dá notícia ruim, a pessoa te olha e ela acaba transmitindo Transferindo uma reação ela não quer ouvir aquilo, de decepção mesmo, né? E você tem que até mesmo orientar a família a ela passar essa informação para os outros familiares. E eles já saem da UTI com a angústia de chegar no outro dia e receber as informações de novo. Que eles querem chegar no outro dia com uma informação boas melhor. Informações, né? Que o paciente melhorou, que ele está evoluindo bem, que logo vai voltar para casa.
Então, essa é uma área bem crítica, crítica, né? Da UTI. Você tem que saber falar com a família, saber ouvir a família, porque às vezes eles vão te questionar, eles vão até te pressionar mesmo, né? Se você tá sabendo o que está fazendo, se o que você falou está certo, se eles vão perder o ente querido, né? Isso eu acho muito importante, saber como falar com o familiar. É lógico que a gravidade, que os pacientes do Domar são diferentes do meu, mas também, às vezes, a gente tem ali uma criança recém-nascida com um tumor oftalmológico, ou então que ela não tem uma qualidade de visão boa, às vezes até a cegueira. Essas notícias não são legais de dar para os pais, para os familiares. A gente também tem sentimento, a gente também tem a dor do paciente. Então, o modo de olhar para o paciente, o modo de transmitir isso, de conversar, faz diferença. Eu tento me colocar no lugar e, com muita sinceridade, mostrar tudo que eu fiz, tudo que está ao meu alcance, que a medicina pode oferecer para melhorar aquela situação e tentar amenizar a dor do paciente e dos familiares. E me corrijam se eu estiver errado, mas a UTI também não é o local onde o paciente vai para, entre aspas, vamos dizer assim, morrer. Não, né? Lógico que não. É um local de recuperação também, né? Sim, porque às vezes o paciente passa por uma cirurgia grande e ele vai na UTI para ter uma monitorização mais de perto mesmo, né? Para a gente avaliar a pressão, a frequência cardíaca, o nível neurológico do paciente, estimular ele a manter a fisiologia adequada, a promover a diurese, que isso é importante para o paciente, né? Manter um fluxo sanguíneo em todos os órgãos. Adequado. Né? Seria um recurso, um cuidado especial. a mais, ter especial. Esse manejo, lógico. Né? Tanto que muitas pessoas agradecem a oportunidade de ter uma vaga, um leito ali na UTI para ter esse cuidado. É igual que nem nessa época de pandemia, né, que todas as UTIs ficaram focadas no tratamento da Covid, né? Muita gente que ficou lá semanas tiveram altas, né, e voltaram para casa. É lógico que continuaram algum suporte em casa, né, porque foi uma doença nova que a gente teve que aprender a lidar de uma maneira emergencial, né? E uma um volume muito grande de paciente. Mas a UTI desenvolveu bastante, a gente hoje consegue manejar esses pacientes e melhorar a sobrevida do paciente, além da sobrevida, a qualidade de vida dele pós-hospital. E esses desafios, essas dificuldades, eu acho que é o que faz a gente ter mais vontade de correr, ir atrás e lutar pelo conhecimento. Domar, gostaria que você falasse um pouco agora, né, principalmente esse pessoal, essa garotada que está escolhendo a profissão e muitas vezes quer ser médico. O lado bom da profissão, né, e depois gostaria também que a Thaís também falasse sobre essa característica. Qual é o lado bom da profissão de médico? O lado bom além da realização pessoal, que é um desafio, o médico ele tem que ter um estudo, um embasamento, ele tem que ler bastante. Então, isso é o lado bom, porque você sempre vai estar atualizado, vai estar informado, você sempre vai ter uma ambição de querer saber mais, né? Porque os desafios sempre aparecem constantemente. É uma doença nova, é um paciente durante a investigação de uma doença, porque nem sempre ele vai chegar e te dar todos os dados que você precisa. Então, a medicina, o lado bom da medicina é esse desafio, esse campo que você tem de pesquisa, de estudo, de atualização. O pessoal investe muito, então é muito conteúdo novo, né? Uma curiosidade legal do lado bom da medicina, particularmente, é que a história britânica do Sherlock Holmes foi criado por um médico
que é o britânico Muito legal, essa curiosidade. Sir Conan... Não, que o Sherlock Holmes foi criado por um médico. Foi criado por um médico britânico, que ele criou o personagem baseado mesmo na investigação como médico, de pesquisar com a família, perguntar... Olha só que interessante. E saber de onde vem a doença, né? E naquela época era bem mesmo artesanal, colocar a mão no paciente, conversar com a família, investigar e às vezes até ir na casa para saber o que aconteceu mesmo realmente. Então esse é o lado bom da medicina, você sempre está vivo, né? Para tentar descobrir alguma coisa a mais e manter atualizado. Eu vejo o lado bom, você faz aquilo que gosta, ajuda o próximo, e a gratidão, o reconhecimento do paciente também é um incentivo, ele dá um ânimo para a gente continuar. Mesmo quando o resultado não foi aquilo que você queria ou que ele também almejava. Mas ele vê a sua dedicação e vê que você se esforçou para aquilo. Então, para mim, o lado bom da medicina é esse, é você ter a realização pessoal, profissional, você faz o que gosta, você é feliz naquela área, ajuda o próximo, se dedica com os recursos que tem, com que você luta, tenta sempre estar melhorando e, com certeza, a gratidão, o reconhecimento do paciente, isso faz muita diferença para você continuar nessa caminhada. Sim, e legal também, vocês não tocaram num ponto, né? Que é um ponto importante, mas não é o primordial, né? Que é a remuneração também, né? Porque é uma das profissões de melhor remuneração. Então, se você conseguir juntar Sim. o que você gosta com uma profissão bem remunerada, você acaba juntando as duas, seria um mundo perfeito, Sim. entre aspas, vamos dizer, né? Uhum. Quando a gente tem o que você idealiza com a sua realidade, são coisas distintas, porque o que você idealiza para ser um mundo perfeito não é o real, e aí é uma ilusão. Se você vive só de ilusão, depois ela morre. Então, assim, estando numa realidade que não é perfeito, tem o lado ruim também, né? Mas prevalece o lado bom. E tem essas vantagens que vocês já disseram também. Então, fica muito bom. Não o perfeito, mas Aliás, abordando isso, qual seria o lado não tão bom da profissão? Eu acredito que toda profissão, tudo na vida tem o lado bom e tem o lado não tão bom. Algumas profissões, algumas áreas da medicina, né? Falando em medicina, elas exigem muita dedicação de tempo, então, às vezes, você tira o tempo que você está com a sua família, com os seus amigos, porque você tem que se dedicar mais para aquela parte. Além dessa questão de tempo com família, com os amigos, qualidade de vida, às vezes você tem um pouco de restrição também, porque tem que se dedicar mais, mas isso são escolhas. Voltando àquela nossa outra conversa, a gente já estava ciente que a rotina seria assim, que esse seria o caminhar. Então, você faz aquilo porque gosta e se prepara para esse desafio. Você sabe que o seu tempo vai ser mais curto para isso, que você vai ter menos luxo aqui, vai ter menos prioridade em outras questões, mas você já se prepara com carinho, com afinco, para enfrentar esse lado não tão bom. E dependendo da especialidade, você sempre tem que estar à disposição. À disposição. Né? E algumas outras especialidades, principalmente como plantonista, se você pega um plantão noturno, você tem que estar preparado para ficar a noite inteira em alerta, porque a qualquer momento, como você está numa especialidade de urgência e emergência, pode acontecer qualquer coisa. Né? Então, esse lado não tão bom a sua doação mesmo por completo. Você tem que estar à disposição e nem sempre você vai ser reconhecido. Né? Mas que sempre vale a pena. Vale a pena, é como lógico. se a gente dormisse com a consciência de dever cumprido. A minha parte eu fiz. Você não pode esperar muito também fazer a medicina esperando uma remuneração.
Porque se você for entrar na medicina pensando só nisso, não vai ser o seu objetivo. O seu objetivo é ser um bom profissional. A remuneração é a consequência. Né? Senão você se frustra. E o que muita gente hoje busca na medicina é o final, que seria a remuneração. Tá? É lógico, nem todo mundo. Mas a ideia seria, que a maioria pensa vou fazer medicina porque dá dinheiro. Esse é o lado não tão bom. É como se a jornada ficasse mais pesada. Se você não faz porque gosta, se você vai pelo dinheiro, fica mais difícil, fica pesado, fica chato, fica cansativo. O objetivo é ser um bom profissional. Que legal, bonito. Thaís, para quem está agora na época de vestibular ou terceiro colegial, vai ter que se decidir fazer uma boa prova no vestibular, qual a preparação? O que você indicaria? Eu acredito que, assim, não só os bons colégios, né, a boa dedicação, tudo, mas não dedicar todo o seu tempo só para o estudo. É importante também você praticar um esporte, uma atividade física. Isso faz parte da homeostase, do equilíbrio, para que você tenha um aprendizado melhor. Horário de sono, ter uma rotina, horário para estudar, horário para se alimentar, uma dieta boa, horário para dormir. Em casa, seja colaborativo, ajuda nas atividades, nas tarefas de casa, porque essas dificuldades, esses desafios, não só o bem-estar da atividade física, que isso daí eu acho que é fundamental, tem que ter um esporte, aquele que você gostar, isso ajuda na oxigenação do cérebro, melhora o aprendizado, a fixação do conteúdo, mas também essas dificuldades de lidar com outras atividades são muito importantes, porque agora essa dificuldade, lá na frente, quando formar, aí você tem que lidar com a pressão de um, com o outro, e isso tudo é muito importante, não somente se dedicar para os estudos. Então, agora você que vai prestar, não ficar só vou estudar, não posso fazer isso, não posso ajudar aqui na casa, não vou arrumar minhas coisas, eu acho que esse não é o caminho. A minha dica, por experiência própria, é fazer de tudo um pouco, alternar as atividades, e é lógico, se você vai dedicar maior tempo para isso, tenha ritmo. Eu vou virar à noite hoje estudando, você compromete o teu horário de sono, no outro dia o teu desempenho fica ruim. Então, eu acho que esse equilíbrio, uma boa prática de atividade física, um sono regular, alimentação, horário, disciplina, ajudar a trocar as atividades, não ficar só estudando, essa seria a minha dica. Acho que vale a pena. Concordo com o que a Thaís falou. Disciplina mesmo. Além das horas de estudo, que é bem extenuante e cansativo, a pessoa tem que manter um corpo saudável. Então, ela tem que reservar aquela 1 ou 2 horas do dia para fazer o exercício, manter, para extravasar mesmo toda aquela adrenalina, aquela pressão. Isso, aquele corpo tempo. E mente sempre andam juntos, isso, né? A gente não pode esquecer disso. Estão interligados, porque você ficar 4 horas sentado estudando, vai te gerar uma fadiga física mesmo. Então, a atividade física ela é essencial para isso, para manter toda a movimentação, a homeostase, o metabolismo em funcionamento. E ela ajuda até na circulação cerebral. Sim. Do organismo inteiro, principalmente, lógico, né? Para você ter uma hora de lazer. Então, você vai ter uma disciplina de estudar, de fazer o exercício, manter o corpo e a mente saudável. E fundamental, né, é o sono. Sim. Então, é um ano que você não vai sair, você vai aproveitar as horas noturnas para dormir, que é a hora que você começa a indexar tudo aquilo que você estudou. Você absorve o conteúdo, você tem mais disposição para conseguir manter esse ritmo de estudo, porque é uma maratona. Estudar é uma dedicação, é como se fosse uma profissão ali. Você está fazendo, está se dedicando suas horas para isso, desprende conhecimento, você está em aprendizado, então você precisa estar preparado para essa maratona. É que nem uma vida de atleta mesmo. Você tem que ser disciplinado, para manter focado no estudo. A sua hora de lazer vai ser seu condicionamento físico e à noite para você dormir.
Na hora que chega o vestibular, o concurso, são 4, 5, 6 horas seguidas aquela prova. Não sei quanto está hoje, né? E se você não tem um preparo, você desiste. No meio você já cansa, Fadiga, né? você se desconecta, dispersa. Então, é um treino que você está preparando para a hora da prova final. E se pensar bem, vai ser aí 8 meses da sua vida que você vai focar, né, e manter essa disciplina de estudo, treino, academia, treino, seja lá o que for fazer, e manter um sono regular. Isso é bom o resto da vida, né? Ainda mais quando a exigência é maior, melhor ainda. Aí, galera, se vocês gostaram, Thaís, Convido vocês a curtir aí, compartilhar, deixa nos comentários de onde vocês são, tá bom? Tchau, tchau!